orar também. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pela vida da dona Ana, que ontem já estava aqui com o pastor Barnett, a Sônia e o pastor Daniel, e hoje está novamente para nos ajudar, Senhor, no entendimento da tua palavra. Nos abençoa, aceita esse louvor que é a nossa aula, que o Senhor se agrade de cada momento, de cada minuto, e em tudo a gente possa glorificar o teu nome. Abençoa a dona Ana nessa aula, dando a ela a lembrança do que ela estudou, o entendimento, e abençoa cada um. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada um sobre esse assunto. Nós te agradecemos, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Silvana. Hoje também nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo, mas de maneira diferente. Mas hoje nós estamos na aula 7, o casamento cristão. E eu achei muito interessante a gente estudar essa lição hoje, porque estamos no dia 1º de maio. E maio é considerado o mês da família. E semana que vem nós temos o Dia das Mães. Então, hoje nós vamos estudar sobre o casamento cristão. E o casamento cristão é muito diferente do casamento de muita gente. E o alvo nessa lição é levar o aluno a entender a necessidade da pureza sexual dentro e fora do casamento. E que o aluno saiba da necessidade da pureza sexual e desejar a pureza sexual e descartar toda orientação sexual que não esteja dentro dos padrões de Deus. Dá para ler? Dá? Então, nós estamos no Sermão do Monte e vamos ler em Mateus capítulo 5, versículos 27 a 32. Mateus 5, 27 a 32. E vamos ler todos juntos. Hein? Silvana, você põe o microfone também. Hein? Mateus 5, 27. Hein? Vamos juntos. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, o Sermão do Monte tem sido chamado o manifesto do reino de Jesus. E aqui, no Sermão do Monte, Jesus define os requerimentos para os súditos do seu reino. E suas exigências são muito diferentes das exigências deste mundo. A cultura cristã é muito diferente da cultura mundana em que nós estamos vivendo. E muitas vezes a cultura cristã entra em choque com a cultura atual. Então, por isso, às vezes, o Sermão do Monte é conhecido como contra-cultura cristã. Obrigada, muito obrigada. Então, o seu manifesto é muito diferente daquilo que os homens exigem. E Mateus 5, Jesus faz referência aos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés e ao povo de Israel. Mas a questão é que os escribas e fariseus queriam limitar o alcance dos mandamentos.
Eles acreditavam, não matarás. Semana passada, a Simone deu aula sobre não matarás. E eu tenho certeza, eu não podia assistir, estava em Goiás, mas eu tenho certeza que ela não disse isso. Não é só matar fisicamente alguém, mas é matar no coração, nos pensamentos, hein? Aquele desejo, ai, que horror, aquela pessoa queria que morresse. Hein? A gente está matando a pessoa. E aqui Jesus vai falar sobre não adulterarás. E é interessante, quantas vezes aqui nesse trecho ele diz, eu, porém, vos digo, o mundo, os fariseus, escribas, digam uma coisa, mas eu, porém, vos digo. E os fariseus acreditavam que era olho por olho. Se alguém me machucasse, então eu tinha o direito de reivindicar. E o fariseu dizia, amarás o teu amigo, mas pode odiar o inimigo. Isso é normal. Isso é o que a cultura nossa hoje diz. Ama seus amigos, pode odiar, como não é sua amiga. Mas Cristo diz, eu porém vos digo. O meu reino é diferente e o reino dele é exigente. E os rabinos, aqui nós vamos ver sobre adultério, só um pouquinho, mas eles acreditavam, como já aprendemos, no divórcio por qualquer razão. A mulher queimava arroz, aqui está a sua carta de divórcio, vai embora. A mulher levantava, todo desarrumado e tal, o marido olhava, nossa, você é uma mulher muito feia, nossa, não aguento olhar para você, aqui sua carta de divórcio, vai embora. E é impressionante como os fariseus acreditavam nisso, porque os fariseus e escribas eram os legalistas, sabe que eles tinham 248 mandamentos, já pensou? 248 mandamentos. Vocês lembram o cuidado que eles tinham, o jeitinho certo de lavar as mãos, E tinha tantas leis, era impossível obedecer. E com tantas leis, ele achou fácil, mandar embora a esposa. E coitada da mulher, para onde ia, E eles tinham 365 proibições. Não pode, não pode. Já pensou uma lista? Uma proibição para os dias, cada dia, tinha dia que tinha 2 ou mais proibições. Então, eles eram tão legalistas, mas nessa questão de divórcio, eles estavam lá embaixo. Divórcio por qualquer razão. Fala. Acordasse feio, a mulher não podia divorciar, era só a mulher, Só o homem. O homem tinha todos os direitos naquela época. E a mulher divorciada, como acontece com muitas mulheres hoje, ela sofreu muito, porque naquela época a mulher precisava de um homem. Ou o pai, o irmão, o marido. Hoje, graças a Deus, é diferente. Mas os fariseus queriam abaixar os requisitos. E Jesus disse, vocês pensam assim, mas eu, porém, digo, versículo 28. E o que Cristo fala? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração ele já adulterou com ela. Será que nós já adulteramos no coração, Olhando um filme. É difícil achar filme bom hoje em dia, não? Está tão cheio de sexo. A propaganda na televisão. Pornografia na internet. A nossa imaginação, é muito fértil. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que os nossos olhos estão vendo, Cuidado com os olhos, com os pensamentos, com o coração e com os desejos, E a pessoa solteira também pode cometer adultério, com os seus olhos, com os seus pensamentos,
E os pensamentos podem levar a ter relações sexuais como com um casado. E é interessante ler o que Jó escreveu muitos anos atrás. Jó 31, versículo 1. Eu vou ler aqui no Novo Testamento, na linguagem de hoje, porque achei mais fácil, talvez. E aqui é Jó, aquele homem íntegro. Lembra como Deus disse que não tinha outro homem tão íntegro, tão fiel quanto Jó. E Jó diz: se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se eu fiquei escondido, espiando a porta da casa dela, então, se eu tivesse cometido esse crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Este pecado seria como um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo e o que tenho. E no primeiro versículo do capítulo 31 de Jó, ele disse: eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Isso foi o Jó, aquele homem íntegro. Ele fez essa promessa: eu não vou olhar uma mulher virgem, mas se por acaso eu fico escondida atrás da porta, olhando a mulher da minha vizinha, eu mereço ser punido. Então, cuidado, nós temos que tomar cuidado com os olhos. E ele disse que ele destruiria tudo que tinha. Se ele olhasse para a mulher do vizinho, ia destruir o seu próprio casamento, seu lar. E quantas vidas são destruídas pela infidelidade no casamento, ou antes do casamento. Às vezes o casal, namorando, noivos, tem relações sexuais antes do casamento. E não é um bom começo para o casamento. E às vezes a moça fica grávida antes de casar. E às vezes é um desastre. Muitas vezes não conseguem ficar juntos depois do casamento. O casamento começa muito mal. Então, nós temos que tomar cuidado com os olhos. Vocês lembram do rei Davi? Lá em 2 Samuel, capítulo 11. Silvana, pode ler 2 Samuel 11, 1 e 2. Onze, 1 e 2. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Obrigada. Então, Davi, em vez de sair com seu exército para a guerra, como costuma fazer o rei, ele ficou no palácio. Depois do almoço, tirou uma sonequinha, levantou, foi lá fora e olhou para fora. E lá estava uma mulher tomando banho. O que ele devia ter feito? Entrada, de repente, em casa, imediatamente, mas não. Ele ficou lá, olhando ela. E quando ele estava olhando, ele viu: nossa, essa mulher é bonita, muito bonita. Não sei quanto tempo ele ficou lá, mas ele viu mesmo, estava bonita. E ele entrou dentro do palácio. Ele deve ter pensado: nossa, como aquela mulher é bonita. Quem é ela, E ficou ruminando. Isso é problema. Os olhos, começa com os olhos, depois os pensamentos. O primeiro olhar é coincidência. Ele não podia fazer nada para evitar olhar, porque toda inocência olhando para fora. Mas o segundo olhar é o problema. O segundo olhar é concupiscência.
olhar para uma mulher com intenção impura no coração, a Bíblia, Jesus disse, já adulterou com ela. Então, cuidado com o olhar, com o pensamento. E Tiago 4:7 diz, resistir ao diabo. E 2 Timóteo 2:22 diz, fuja dos desejos malignos. Temos que fugir. Naquela hora, Davi devia ter fugido, voltado para o palácio e começado a trabalhar e pensar nos seus homens na guerra, etc. Como está indo essa guerra. Hein? Mas não, né? Depois, ele maquiou ou tramou o pecado. Ele mandou perguntar quem era aquela mulher. Tudo inocente, eu queria saber quem é ela. Alguém foi lá, Batseba, E ele ficou lá pensando nela, imaginando tudo, E depois ele levou ela para casa. Ele disse, mandou perguntar quem era e depois levou ela para o palácio. E lá ele teve uma relação sexual com ela. Tudo bem, Ele era o rei, estava no seu palácio, quem ia saber? Mas, algum tempo depois, ela mandou um recado para ele. Estou grávida. E agora? O que vai acontecer? Aí ele começou a maquiar um plano para matar o seu marido. Ou, não, no começo não matar, mas dar um jeitinho. Ele mandou chamar Urias da batalha, vem para casa. E Urias foi lá, e ele disse, como está indo a batalha, tudo? Está indo bem. Ele disse, então Urias, vai lá para a sua casa, descansar um pouquinho, aproveite que você está aqui em Jerusalém. E Urias disse, como é que eu vou para casa? Ficar com minha esposa, se os meus colegas estão todos na batalha? Não posso fazer isso. Aí Davi pensou, nossa, vai ser difícil, Como é que eu vou escapar disso, Fez uma festa, deu muita bebida para Urias. E disse, agora ele volta para casa. Aí todo mundo vai achar que esse bebê é dele, eu estou livre, é simples assim. Mas Urias disse, mesmo bêbado, não foi para casa. Então Davi disse, nossa, o que eu vou fazer? O negócio está feio para mim. Esse bebê vai nascer, todo mundo vai acabar sabendo que é meu. Eu tenho que acabar com Urias. E mandou que Urias foi colocado na frente da batalha. Então, esse olhar, primeiro olhar, que demorou, levou ele a chamar ela a cometer o adultério, levou ele também a cometer, matar alguém. Então, foi muito, muito triste essa história, E mais tarde, quando o próprio filho de Davi forçou a sua meia-irmã, Davi não fez nada. Ele abusou da sua irmã, Davi soube, ele não chamou a menina para confortar ela, para ajudar ela, para ver o que ela precisava, o que ele podia fazer para ela, para passar aquela situação horrorosa. Não chamou o rapaz, disse, você cometeu um pecado grave contra sua irmã, você vai ser punida. Ele não tinha moral para fazer isso. Então, a história é muito, muito triste. Mas, a nossa lição hoje é sobre casamento cristão. E Cristo realmente quer salvar o casamento. Jesus Cristo, aqui, nesse trecho de Mateus, está muito interessado em salvar o casamento e não tanto nessas leis que os fariseus tinham. E por isso, hoje a nossa ênfase vai ser em casamento, porque nós já tivemos aulas sobre divórcio, então eu não pretendo entrar mesmo nesse assunto de divórcio, mas no casamento e como fortalecer o casamento.
como ter um casamento cristão, um casamento de acordo com Cristo. Vamos ler Marcos 10, versículo 9. Quem quer ler Marcos 10 e 9? Levanta a mão que a Silvana vai atrás. Marcos 10, versículo 9. É aqui, ó. Portanto, o Senhor Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajuntou, O que Deus ajuntou, não separe o não homem. separe o homem, é? Então, Cristo não quer separação. Ele quer que o casal fique junto, é? E Mateus 19. Jesus também está falando sobre o divórcio, o casamento. E os fariseus, eles sempre queriam pegar Jesus, né? Tentaram sempre. Versículo 4, Jesus respondeu aos fariseus dizendo: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Repetindo a mesma coisa. Hein? Vocês lembram, né? Adão lá no jardim, né? Imagina ele conversando com os animais, tentando conversar com a girafa, com o elefante, com o ratinho. Não tinha graça. Então Deus viu que ele estava muito sozinho. Ele disse, eu vou fazer alguém para complementar ele. E ele criou Eva para ser uma auxiliadora idônea. O matrimônio é a primeira instituição criada por Deus, estabelecido lá no jardim de Éden. E o casamento é um pacto sagrado, porque é uma instituição divina. E Gênesis 1 diz que Deus abençoou o casal. Agora, o casamento é uma aliança, não é um contrato. É um pacto sagrado, instituição divina. E uma aliança é diferente de um contrato. Quando você faz um contrato com alguém, se é para vender ou comprar uma casa, o contrato é 50% do lado dele, 50% do meu lado. Mas pacto ou aliança é 100% minha responsabilidade, 100% do marido. E Deus instituiu o casamento antes da queda, enquanto Adão e Eva viviam em plena harmonia com o Criador. E é sagrado, o casamento é sagrado, porque tem a aprovação de Deus para perpetuar a raça humana. E está sob a bênção divina. Deus os abençoou. Deus abençoou o casamento hoje. E uma aliança de casamento deve incluir promessas. Quando a gente casa, a gente promete amar, honrar, respeitar o marido. Há condições, a gente promete amar e honrar na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença. Se eu caso com um homem rico, que eu não casei, mas se ele ficar pobre, eu não posso dizer, tchau, você está pobre agora, eu vou pegar outra. Não, é na pobreza, na riqueza, na saúde. Não é fácil, às vezes, na saúde, quando há falta de saúde, mas é na saúde e na doença. A nossa promessa é ficar juntos, aguentar tudo juntos. E o termo do casamento é até a morte nos separa, não até eu estou cansado com ele. Casamento não é igual roupa. A gente tem roupa no guarda-roupa que a gente tem muito tempo e não usa. Aí um dia a gente diz, vou jogar fora.
vou dar para outro. Está velha, já usei bastante. Mas quando o marido fica velho, perde cabelo, fica gordinho, etc, etc, a mulher não pode dizer, está feia, está velha, vou jogar fora ou passar para outro. Se alguém quer pegar ele, boa sorte. O casamento não é assim, né? É para a vida toda dos dois, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, né? Sempre juntas. Essa é a nossa aliança feita perante Deus, né? Agora, até a morte nos separa. Só a morte pode separar o casal. Hoje em dia, nos casamentos, eu acho muito bonito quando os noivos ficam um perante o outro e ela fala como ela conhecia ele, o começo do namoro e tal, e como chegou a este dia do casamento. Ele também fala, e é muito bonito, e é interessante para quem está assistindo o casamento, saber como eles se encontraram e os seus planos, etc. Mas às vezes eu acho falta fazer um voto, e o pastor dizer, você promete amar, honrar seu marido, promete na doença, na saúde, pobreza, riqueza, etc. Promete. Acho que fazendo os votos, sei lá, para mim, eu acho que é mais firme. Você promete, promessa feita em frente de todo mundo, né? Mas nem todos concordam com isso, deixa para lá. Mas o casamento, como planejado por Deus, é heterossexual. Vai contra a cultura moderna, né? Nossa cultura diz não. Homem com homem. Que bonitinho, homem com homem, né? Mulher com mulher. Nossa, que gracinha. Nada disso, né? Como Deus instituiu, o casamento é entre um homem e uma mulher, né? E Cristo enfatiza isso em Mateus 19, versículos 4 e 5. Quem pode ler Mateus 19, 4 e 5? Levanta a mão para... Mateus Obrigada, 19, 4 e 5. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Obrigada. Então, no começo, Deus uniu eles. Ele fez um homem e uma mulher. Isso é plano divino para o casamento. Então, por isso, às vezes, o Sermão do Monte é chamado a contracultura cristã, que vai totalmente contra a nossa cultura hoje. Né? E o casamento também, como instituído por Deus, é monogâmico. É a aliança entre apenas um homem e uma mulher. Não tem espaço para um homem com duas esposas ou uma mulher com dois homens. Né? Vocês lembram dos problemas que a Sara enfrentou? Ela, casada com Abraão, queria muito um filho e não podia ficar grávida. Então, como era costume do mundo, da cultura naquela época, ela falou para Abraão, deita com a nossa empregada, Agar, e veja se ela fica grávida, esse vai ser meu filho. Era costume da época. Só que Abraão e Sara foram escolhidos por Deus. Né? E nasceu aquele filho, Ismael. Né? E quantos problemas a Sara teve depois, e quantos problemas ela também inventou, mandou embora a escrava, etc. Foram problemas demais, Duas mulheres. E você lembra também de Jacó, que tinha as duas esposas, e as duas eram irmãs, Quem eram? Leia e Rebeca. E ele amava mais Rebeca que a Leia. Coitada da Leia.
Mas era Leia que produziu os filhos e a Rebeca ficou com ciúme. Então, você imagina a confusão naquele lar? Então, Deus, muito sabiamente, resolveu fazer um homem e uma mulher. E às vezes tem problemas quando é só um casal sozinho, né? Imagina com outras pessoas, né, envolvidas. Então, o casamento é heterossexual, é monogâmico. É público, é uma coisa pública. Hoje em dia, casais dizem, vamos viver juntos. Porque às vezes quando casa, tudo se torna público, aí começam os problemas, as brigas começam. Mas o casamento tem que ser público e social. Temos o casamento civil e o religioso. E Jesus aprovou o casamento. Onde ele cometeu? Onde ele fez o primeiro milagre dele? No casamento, lá em Canaã. E quando faltou vinho, ele fez o milagre de produzir o vinho, né? Mas ele dignificou o casamento, estando presente e fazendo o seu primeiro milagre no casamento. Jesus valoriza até hoje o casamento. E o casamento, em terceiro lugar, é indissolúvel. É uma união permanente que só pode ser anulado pela morte de um dos cônjuges. Mateus 19, versículo 6, fala isso, né? Não estou achando o versículo aqui, mas tem um versículo que diz, até a morte os separa. Não estou achando. Mas vamos ler, alguém pode ler Romanos 7, versículos 2 e 3. Romanos 7, 2 e 3. A Silvana vai emagrecer hoje, correndo com o microfone. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, enquanto o marido vive, ela não pode casar com outro. Mas, se ele morrer e ela quer casar com outro, ela pode, não está cometendo adultério. E 1 Coríntios 7, 39. Desculpe, essa referência está errada. 1 Coríntios 7, 39. Alguém pode ler? Quem pode ler? Alguém pode ler? Vou lá atrás com a Márcia. 1 Coríntios 7, 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Obrigada. Então, se o marido morrer, ela pode casar de novo. Mas, para a mulher cristã, tem que ser alguém que também ama ao Senhor. E, claro, se a esposa morrer, o marido está livre para casar de novo, né? E, então, o casamento, né, heterossexual, monogâmico, público, social. Nós temos casamento, festa, etc. Casamento civil e religioso. Indissolúvel, até a morte os separa. E não é até as brigas separam, né? Ou até a gente está cansado no relacionamento. Ou até a gente olhar e ver que a grama do vizinho é mais verde. Isso é uma falácia, não está certo. Se casar de novo, vai surgir os mesmos problemas, provavelmente. E o casamento de um homem e uma mulher, como estabelecido por Deus, é união física. Não é apenas uma união
mental, amizade, platônico. Tem que haver amizade entre o casal, senão não vai dar certo. Tem que haver cumplicidade, interesses em comum. Mas casamento sem relações sexuais, sem a união física, é como um carro sem combustível. Não vai a lugar nenhum. O casamento é exclusivo e permanente. Então, temos que lembrar o que Jesus deseja. Deixa eu ver, estou meio perdida aqui. Agora, problemas e desentendimentos surgem em qualquer casamento, né? Todos nós, porque nós somos humanos, né? Nós somos pecadores, né? Então, duas pessoas vivendo debaixo do mesmo teto não é sempre fácil, né? E a gente precisa, ajuda do Senhor para isso, né? O homem geralmente investe na sua carreira, trabalha lá fora bem, porque tem que agradar o patrão, senão pode perder, o seu emprego, Hoje em dia há muitas mulheres trabalhando fora também. Há mulheres que trabalham fora porque querem a sua realização pessoal, ficar em casa, fazendo serviço doméstico, cuidando de crianças, isso não é para mim, eu quero a minha realização pessoal. Então, vai trabalhar fora. E, às vezes, toda sua energia vai no serviço lá fora. Não estou contra o serviço, a mulher trabalhar fora. E muitas precisam hoje em dia, porque, às vezes, um homem perde o emprego, não tem dinheiro, não tem jeito, a mulher tem que trabalhar fora para ajudar no sustento. Mas, às vezes, a carreira, a satisfação pessoal vem em primeiro lugar, antes do casamento, antes do lar, antes dos filhos. A gente tem que tomar cuidado. E, às vezes, o homem trabalha tanto que chega em casa, está exausta, quer tomar banho, jantar, relaxar, não quer saber como foram as crianças na escola, como foi o dia da esposa, só quer relaxar, ligar a televisão, assistir um jogo e pronto. Depois ir para a cama, dormir. Mas nós temos que investir no casamento, investir no relacionamento entre o casal. Agora, quais as suas ideias? Como que a gente pode investir em nosso relacionamento a dois? Quem quer dar uma sugestão? Ninguém tem sugestão? Beth? Tem aqui, desculpe. Convidar a sua parceira ou seu parceiro para um cafezinho antes do culto. A gente sempre faz isso. Muito bom. Fazer um cafezinho. Eu acho assim, dona Ana e irmãos, eu acho que o respeito é o fundamento. Porque eu, por exemplo, meu marido não vem à igreja, eu venho só. Ele tem as ideias dele e eu as minhas, só que às vezes a gente bate de frente, mas eu sou assim, eu respeito ele, entendeu? Eu não fico assim brigando, não fico xingando. Eu respeito, eu me calo e peço a Deus que dê sabedoria. É isso que eu faço. Mas eu acho que o respeito é fundamental e o amor também. Exatamente. Tem que haver respeito e amor, E é interessante o que a Beth falou, que o marido dela não é crente. E às vezes a mulher que é crente, naturalmente, nós queremos ganhar o marido, Mas às vezes a mulher crente, ela vai deixando a Bíblia ao lado da cama dele, um versículo bem marcado, e quer que ele leia ou insiste, vem na igreja comigo, você precisa vir na igreja, você precisa ser crente, não sei o quê, e vai
martelando lá e às vezes vai afastando. Então, a gente tem que respeitar, mas sempre orando e dando testemunho perante Ele. Certo? A palavra de Deus diz que a gente tem que estar pronto a ouvir, né? Tardio para falar e tardio para se irar. Então, independente dos nossos ideais, dos nossos modelos, eu creio que a empatia, o ouvir, o escutar o outro, né? E assim saber da necessidade, né, do companheiro, da companheira, eu vejo que é um bom investimento. Realmente nós temos que ouvir. Às vezes, quando há um problema, a gente quer falar, não quer ouvir, e não deixa o outro falar. E às vezes há gritaria, e não, eu tenho a razão. Eu tenho razão, E a gente não está pronto a pedir perdão, dizer desculpa. E ontem, na reunião dos casais, tinha uma pergunta que nós não conseguimos chegar, enfim, mas é sobre a mansidão, Como está a mansidão no seu relacionamento? Eu tinha que responder essa pergunta. Eu confesso... Cheguei à idade que eu estou, mas não sou nada mansa. Então, mas a gente tem que ouvir, mas ouvir mesmo, não ouvir pensando no que eu vou responder, mas ouvir o que ele tem que falar. E olhar no olho, não é somente ouvindo, você acha assim? Eu não acho assim, eu não concordo com você, mas tem que conversar mesmo, sem gritaria, sem dizer, viu, eu não te falei que isso não ia dar certo? Não deu certo, você não me escutou. Então, devia ter escutado. A gente tem que aprender a conversar, sem perder a paciência. É mansidão. Quem quer falar? Dona Ana, estou aqui. Eu acho que um dos grandes desafios, de se investir num relacionamento é a gente conhecer a linguagem do amor do outro. Porque, às vezes, 5 minutos ali no sofá, conversando, para mim já é um investimento. E para o outro, chegar em casa e a louça está lavada, é um investimento. Então, assim, eu acho que o grande desafio é entender, como que o outro se sente amado, se sente, bem no relacionamento. Acho que esse é o grande passo. Realmente, nós temos que descobrir o que alegra o coração do meu cônjuge. E ele é o que me alegra. Dona Ana, o pessoal aqui no fundo achou que louça lavada, casa arrumada, o quê? Super investimento. Louça lavada, casa arrumada, ajudar é um super investimento. A esposa do Hamilton vai falar, mas antes eu só queria dar um testemunho do encontro de ontem. Falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar sobre casamento. A Carol falou, às vezes a gente precisa olhar para o outro e perguntar para ele, qual é o seu sonho pessoal? Porque a gente, quando casa, tem sonho junto. Vamos comprar uma casa, fazer isso. Mas qual que é o seu sonho pessoal que você sempre teve e não se realizou? E aí ontem eu falei para o Afonso, Afonso, qual que é o seu sonho pessoal mesmo? Uma coisa assim que é para você, vai me incluir, mas assim que você gosta. E ele foi falando. E eu achei, não vou contar para vocês que é segredo. Uma coisa boa. Não é segredo, não, mas é pessoal de trabalho dele. E eu fiquei pensando, puxa vida, então eu tenho que ajudar você a realizar o seu sonho pessoal. Tipo, o que com você? Porque você casa, é um casamento, mas é uma pessoa que tem sonhos, não é? Ajudar. E ele foi falando, e o seu, pessoal? Eu fui falando, é isso. Eu falei, puxa, eu posso te ajudar dessa forma. Ontem, por causa do encontro de casais. E a Carol falou aquilo, eu falei, nossa, a gente fica tão preocupado com o sonho da gente, e da gente enquanto casal, a gente precisa ter casa para não pagar aluguel, precisa ter não sei o quê. Mas qual que é o sonho pessoal que a pessoa quer fazer? Ajudar o parceiro a realizar. A irmã aqui quer falar. Tá? Pode falar. Acho que no casamento tem que ceder. Eu cresci na religião católica
e no início foi bem difícil para mim vir para essa igreja, estar junto com vocês. Família, que fala muito, o meu ensinamento, que foi totalmente diferente, e o Hamilton, meu esposo, ele sempre foi me orientando. A gente teve algumas discussões, mas ele sempre soube pedir perdão. Eu acho que a gente tem que reconhecer a falha um do outro e aceitar o perdão. E acompanhar. Ceder é o mais importante, acredito eu, no casamento, para dar certo. Mas agora você gosta da gente, da igreja. Pastor, todo mundo? É muito bom Que ter bom. você aqui. É bom ter em você nosso aqui. meio, viu? É muito bom mesmo. Fiquei muito feliz com isso. Quem quer falar? Oi, eu. Oh, pode falar. Também sem voz. Alguém que ela mais nova vai falar agora. Ai, Que bom. meu Deus. A minha super experiência aqui. Na que ela tocou num ponto de família, eu acho que isso é muito importante. A gente, assim, conseguir romper o padrão das nossas famílias, entender que está formando uma nova família. Ela mencionou assim, a família fala muito. E eu acredito que toda família sempre fala muito, porque é natural, né? Eu, como mãe, eu falo muito com meus filhos. Acho que eu vou o resto da vida falar. Então, acho que quando a gente cresce e cria uma nova família, a gente tem que conseguir entender que falar não para os nossos pais, e sogros e sogras, não é desrespeitar. É ao contrário, eles têm que aprender a respeitar a gente como família também. E a gente, se não se posiciona, isso fica complicado. Então, acho que esse é um ponto muito fundamental, é entender que o casal tem que estar alinhado entre si, e não necessariamente com a família. Exatamente. A Bíblia diz, por isso, deixará pai e mãe e se unir, tornando-se uma só carne. Então, quando nós casamos, nós deixamos a casa dos pais e nós vamos formar o nosso lar. Então, agora, nós tomamos as nossas decisões. A moça não vai correndo para a mamãe, mamãe, o que eu devo fazer? Ele brigou comigo ontem. E chorar, e a mãe dar os conselhos, etc. É o casal que tem que resolver. Nós tivemos uma bênção em parte, eu morar aqui no Brasil, nós casamos aqui, não tínhamos pais, nenhum parente aqui, que foi triste, muito triste casar sem a família. Mas naquela época era 15 dias para vir, 15 dias para voltar, e meu pai só tinha 15 dias de férias no ano, então, e era caríssimo. Mas uma vantagem era que quando surgia o problema, a gente tinha que resolver o problema entre nós, porque eu não podia correr para a mamãe, nem para a minha sogra, e a minha mãe não interferia, não dizia, você tem que fazer isso, deve ser assim, assim. E a minha sogra não dizia, nossa, você faz isso, o John não gosta dessa comida, não, ele gosta feito desse jeito. Nada assim. Mas, às vezes, pessoas não conseguem deixar os pais. E os pais não deixam os filhos formarem o seu novo lar. Então, a gente sempre respeita os pais. Mas, quando a gente casa, a gente não obedece mais os pais. Sempre há respeito, honra, mas obediência não. Os pais não mandam mais. A gente pode errar tanto, mas os pais não podem interferir, deixando pai e mãe se unindo, tornando-se uma só carne. Isso é o plano de Deus para o casamento. Então, vamos investir. Às vezes tem que pôr limite, porque há mães que interferem tanto, o pai não pode, como avós, pais de filhos casados, a gente não pode interferir. Fala, desculpe. É imprescindível, quando a gente é casada, saber o limite. A gente tem que saber quando falar e quando calar. Então, em casa, eu tinha por preceito nunca discutir enquanto eu estava nervosa, enquanto meu marido estava nervoso. Ele falava tudo o que tinha que falar e eu deixava ele falar. A hora que as coisas esfriavam, eu ia lá e falava para ele, agora a gente pode conversar? Podemos. Você não vai brigar agora? Não, não vou. Então, aí, quando eu já estava tranquila, eu conversava, isso sempre deu muito certo, porque a gente não brigava. Isso foi muito bom.
realmente, tem uma hora certa para conversar, né? E se o meu marido está no computador fazendo uma coisa para a editora, não adianta eu ir lá e querer conversar sobre um assunto sério, porque ele não vai parar, ou se parar não vai dar a resposta certa, não vai dar certo. Então a gente tem que saber horário, quando e como falar. Mas nós temos que investir no casamento, no relacionamento a dois. Quando os filhos vêm, a gente gasta tanto tempo criando os filhos, hein? E isso é importante. Mas nós precisamos separar um tempinho, só para nós dois. Hein? Sair um pouquinho juntos, faz uma volta no parque. Se não tiver dinheiro para comer uma pizza fora, toma um cafezinho na padaria. Mas ter um tempinho só para os dois é muito importante. Hein? E nós temos que investir no nosso relacionamento. E temos que lembrar do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, está tudo em vão. Então, juntos, nós precisamos ler a Bíblia juntos e orar juntos. E quando a gente ora juntos, se a gente está com raiva um do outro, naquela hora da oração, tem que resolver o problema, não dá para orar, brigadas. Então, temos que ler a Bíblia juntos e orar, e ler a Bíblia com os filhos também, e criar eles no caminho do Senhor. Que o Senhor abençoe nosso casamento. Não é fácil manter o casamento, o casal ficar unido, gozando de prazer no casamento, tendo amizade. E é contra a cultura hoje, que diz, separa. Qualquer coisa, separa, parte para outra. Mas nós temos que lutar, porque o diabo, desde o começo, ele tem tentado destruir o casamento. Mesmo Adão e Eva tentou destruir o casamento deles. E ele até hoje quer destruir o casamento. Então, Bíblia, oração, buscando sempre o Senhor. Vamos terminar com oração. O Daniel, pode orar, por favor? Eu já vou, enquanto eu levo o microfone para ele, só um comentário também, dona Ana. A gente tem um olhar também, sempre eu falo isso, para as pessoas que ou não se casaram, porque o assunto agora é casamento, não é dos não que casaram, mas sempre lembrar dos que não se casaram e dos que casaram e se separaram por N motivos, porque o assunto também não é divórcio. A gente tem um olhar, porque hoje em dia, nas igrejas, a quantidade de pessoas que estão se separando, ela é muito grande. E às vezes, muitas pessoas se separaram antes até de estar na presença de Deus, ou o cônjuge não era cristão, ou ela é vítima de uma separação porque ela não tinha opção. Você não vai falar para uma pessoa que sofre maus tratos, por exemplo, ter esse olhar de compaixão mesmo, porque é um campo novo da igreja, eu acho, que tem aumentado, dona Ana? Que a gente precisa ver, e Deus tem uma palavra para essas pessoas também, olhar com esse amor, porque às vezes, eu estou falando isso porque eu casei com 44 anos, sempre dou esse exemplo, e foi muito, para mim, foi uma época às vezes difícil na igreja, de me ajustar com 40 anos, que eu não era nem jovem, eu sou jovem, gente, até hoje, mas não era uma jovenzinha, assim, jovenzinha, também não era tão velha, também não era casada, a gente fica num caminho perdido dentro da igreja, perdido. E na igreja do Brasil, mais perdido ainda, porque tem uma cobrança social muito grande no Brasil que você tem que casar. Até tal idade, senão você fica para tia. Tal. Eu lembro que eu e Ieda, a gente falava assim, gente, encalhado é quem é crente e casa mal. Nós não somos encalhada, porque quem é crente e casa mal vai ter que aguentar esse casamento, fazer dar certo aí para o resto da vida. Quem é solteira, crente, está aí, esperando em Deus, pode ser que case, pode ser que não case, mas está bem, está em paz, não tem essa luta. Então, encalhada é quem realmente está no sofrimento de um casamento. A gente sempre falava isso. E a gente falava isso porque era difícil se encaixar. Eu e a Janine era muito amiga. A gente vinha para a escola bíblica, a gente não sabia que sala que a gente ia.
Porque eu ficava, Janine, vamos lá nós, né? Vamos para a sala dos jovens? Não era a nossa sala. Vamos para a sala do... Aí tinha uma sala, criaram uma sala de jovens profissionais, que era tipo assim, era jovem mais velho, mas para não ficar feio, botaram jovens profissionais. E era legal a sala. Era legal a sala. Era uma tentativa da igreja de encaixar. Mas eu só estou... Porque eu vi que a dona Ana está acabando com a bola dela, a senhora até me desculpe falar, não tem a ver com a aula dela, não tem a ver. Eu concordo plenamente Não concorda? com você. Concordo. Mas é um olhar que a igreja tem que ter, porque é difícil. A Edmeia vai falar alguma coisa, né, Edmeia? É difícil, sabe por quê? Porque, por exemplo, se você é solteira com 40 anos, estou falando por experiência de causa, se você se aproxima de um rapaz da igreja, que você não quer namorar com ele, você não quer nada com ele, mas só de se aproximar um pouco, as pessoas, algumas, nessa cultura brasileira, olha e fala, ah lá, ó, de repente, né, é um par. Você não quer isso. Sua vida não gira em torno disso, mas as pessoas olham para isso. E é difícil, e eu estou falando isso para a gente olhar para os solteiros, para os divorciados que têm mais idade, porque eles sofrem. Os amigos, eu lembro que nessa época eu fui em todos os casamentos dos meus amigos, eu fui madrinha não sei quantas vezes, eu fui em todos os chás de bebê, eu ia em tudo com muito prazer e muito feliz, mas nem sempre você se está adequada ali. Porque as pessoas olham e não sabem bem, você também não sabe bem o seu lugar na igreja. E às vezes, quando tem um grupo de amigos que era solteiro, porque eu tinha o meu grupo de amigos solteiros, hoje está tudo casado. Mas era um grupão de solteiro. Eles iam na minha casa, eu morava sozinha, a gente assistia filme, mulherada, rapaz, fazia jantares, era muito legal. Mas até nisso dava problema, porque tinha gente que falava, vocês dois estão pensando em namorar? Não estava. É muito difícil, irmãos, levantando aqui essa lebre, que não é sobre casamento, para a gente pensar na situação dessas pessoas, né, dona Ana? Desculpa a interferência. Foi muito bom o que você falou. Necessário também. Aproveitando a fala da Silvana, teremos agora a caminhada singular em setembro, de 2 a 4 de setembro, que é solteiros acima de 35 anos até 65 anos, ou divorciados ou viúvos. Então, assim, a igreja já está cuidando dessa parte, porque é verdade, muita gente está nessa situação, tá bom? De 2 a 4 de setembro, em Águas de Lindóia, caminhada singular. Devia fazer um grupo para dia 12 de junho também, dos namorados, fazer alguma coisa junto. Eu fazia quando era solteira. Pastor, o senhor vai orar? É o pastor Daniel que vai orar. Então, tá bom, gente. Obrigada. Senhor Deus, Pai querido, nós vivemos, ó Deus, para te adorar e te servir. Senhor, nosso Deus, que cuida de nós. E a respeito dos nossos casamentos, casamento dos irmãos, aqueles que já são casados, aqueles que estão querendo casar, que o Senhor tenha um parceiro ideal para cada um, que o Senhor conhece a nossa vida, nossas vidas, e que seja de acordo sempre com a tua vontade. Ó Pai, abençoa os nossos irmãos, abençoa esta igreja, e que estes ensinamentos venham a somar em cada vida, em cada situação. Ó Pai, e que prossigamos em te servir, e que no casamento haja amor das partes envolvidas, dos cônjuges. Ó Deus, abençoa a todos. Muito obrigado, Senhor, por esta aula, por este momento, por esta igreja. Dá-nos um restante de dia abençoado, harmonioso, e que tudo concorra para o bem. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, irmãos. Bom domingo. Amém. Até a noite, se Deus quiser. De meia é a pessoa aqui na igreja.